Olá, eu sou Reinaldo e essa videoaula é feita para você que deseja conhecer sobre virtualização. Nosso objetivo é informar sobre os conceitos básicos da utilização da virtualização, tanto do ponto de vista de computação pessoal, quanto do ponto de vista do uso comercial em larga escala. Então, nós vamos ver aqui por que e em quais situações utilizá-la, como funciona esse processo e onde e como podemos aplicá-la ou ela é aplicada. Vamos agora tratar aí sobre alguns conceitos e algumas características sobre o que é virtualização. Um conceito básico: virtualização é a representação virtual de algo real. Então, nós vamos representar numa máquina virtual um ambiente computacional real, um computador real. Nós vamos trabalhar com essa ideia. Nesse processo é feita a emulação de ambientes isolados, de máquinas virtuais isoladas. Máquinas virtuais que normalmente são chamadas de VMs, as Virtual Machines. E essas Virtual Machines podem executar diferentes sistemas operacionais e aplicativos dentro de uma mesma máquina física, o que é para nós uma grande vantagem. Cada máquina virtual é independente, ela é um container estanque e uma máquina virtual não afeta a outra. Por exemplo, se uma máquina virtual for infectada por um vírus, esse vírus não se propagará para as demais máquinas, exceto em condições especiais, como se levarmos um arquivo infectado para uma outra máquina virtual ou mesmo para a máquina física. Do contrário, não haverá infecção. Mas por que virtualizar? Nós vamos tratar aqui de vários motivos. Então vamos começar com o fato de que as máquinas físicas reduzem o poder dos sistemas operacionais, porque eles restringem o uso do hardware a um grupo de softwares específico, porque esses softwares são projetados para operar sobre um sistema operacional. Então, se você usar como exemplo Photoshop, Photoshop só tem versão para o Windows. E você ainda tem que levar em conta que determinada versão do Photoshop pode ser aplicável ao Windows 10, mas não ser aplicável a uma outra versão mais antiga do Windows. No caso do Linux, se eu quisesse fazer um trabalho similar ao que é feito com Photoshop, eu teria que usar o GIMP. Então, eu não posso simular uma dessas situações. Se eu tenho Windows, eu tenho que usar Photoshop. Se eu tenho Linux, eu tenho que usar o GIMP. Com uma máquina virtual, essa limitação ela é eliminada. E diferentes sistemas operacionais operando em uma mesma máquina aumentam a gama de softwares que podem ser utilizados sobre uma mesma plataforma de hardware. O que é abstração? Abstração é a possibilidade de você oferecer um recurso sem você entrar em detalhes. Isso faz com que nós tenhamos aí uma grande facilidade para a migração de sistemas. Por quê? Porque uma máquina virtual, ela é um arquivo. Ela não é uma máquina física, obviamente. Ela é um arquivo. Esse arquivo pode ser copiado e levado para uma outra máquina física. Se eu tiver um desastre e precisar recuperar uma máquina, fazer isso de uma máquina virtual, copiando uma máquina virtual, fazendo com o seu backup, é muito fácil, é muito mais rápido
do que seria se eu tivesse que recuperar a instalação completa de um sistema operacional sobre uma plataforma física. Também posso realizar testes, posso estudar sistemas operacionais, posso estudar aplicações de sistemas operacionais diferentes, ou o mesmo, depende da necessidade que eu tenho. E, do ponto de vista comercial, ela é muito usada em servidores. Então, nós trabalhamos aí o tempo todo com a nuvem, né? E muitos dos serviços que nós utilizamos estão nesses servidores na nuvem. Servidores de e-mail, servidores de hospedagem de sites, enfim, uma série de serviços. Então, esses servidores, eles na verdade são máquinas virtuais. Nós podemos otimizar a capacidade de utilização do hardware, porque ele fica ocioso durante boa parte do tempo. No nosso caso, isso pode não ser um grande problema, mas no caso, por exemplo, de um data center, onde há uma infinidade de servidores hospedados de clientes diferentes, se eu puder virtualizar esses servidores e colocar numa máquina física, o percentual de utilização desse hardware é muito maior. Então, há uma otimização desse recurso. Nós vamos ainda conseguir utilizar o mesmo hardware para diferentes usuários ao mesmo tempo. Então, todo aquele equipamento está disponível para vários usuários. Há servidores que podem compor aí tranquilamente 32 máquinas virtuais com diferentes serviços providos ali dentro. Com isso, eu vou economizar energia elétrica, tanto no consumo do hardware especificamente, quanto quando eu falo em data centers de ar-condicionado, por exemplo. Então, há uma redução significativa do consumo de energia elétrica. E, como eu já mencionei, há uma racionalização na alocação de recursos de hardware. Esses recursos, eles custam dinheiro. É requerido um investimento muito grande. Então, quando eu invisto em hardware e virtualização, eu racionalizo esse investimento, eu reduzo esse investimento e vou ter um melhor retorno sobre ele em função da maior utilização daquele hardware. Vamos ver agora alguns termos utilizados aqui durante a apresentação ou sobre virtualização. O primeiro é sistema computacional. Sistema computacional nada mais é do que o conjunto de hardware e software, onde eu executo minhas aplicações, os softwares que eu uso cotidianamente. Então, isso é um sistema computacional. Popularmente, você chama de computador, de desktop, de notebook, mas ele é um sistema computacional. Outro termo refere-se aos sistemas operacionais, que na verdade são camadas, nós vamos explicar o que é camadas mais para frente, de software que existem entre o hardware do seu equipamento, a sua máquina física, e os softwares que você usa. Então, você tem placa-mãe, processador, memória, HD. Tudo isso é hardware. A tela do seu computador é hardware. E você utiliza, por exemplo, o Word, o navegador Firefox, você usa o Photoshop. Essas aplicações estão numa camada elevada e o hardware numa camada baixa. O sistema operacional fica entre elas. Nós dizemos que o sistema operacional da máquina física que virtualiza é o sistema operacional hospedeiro. E o sistema operacional instalado na máquina virtual, ela é o sistema operacional convidado. Uma aplicação é um conjunto de funções que permite a realização de uma tarefa. Então, quando você vai navegar na web, você vai abrir sites, você vai assistir um filme. E essa
essa atividade que para você é tão comum é feita por uma aplicação, um navegador de internet, como o Edge, Firefox, o Chrome, Opera, são todas aplicações. O seu Word, o AutoCAD, a calculadora do seu equipamento, eles são aplicações. Outro termo usado é o que chamamos de abstração. Nós chamamos de abstração quando nós subtraímos detalhes. Okay? Quando nós damos uma explicação sem apresentar os detalhes de como aquilo acontece. Então, é uma abstração de algo. E nós falamos em camadas, né? Quando nós agrupamos ordenadamente algumas funções, algumas funcionalidades. Cada camada terá suas peculiaridades, apresentará algumas funcionalidades, que são características delas. Nós vamos dar um exemplo prático já já. Olha só, aqui estamos nós diante de um computador. A parte de baixo, simbolicamente, você poderia imaginar que é uma CPU. Ela, na verdade, é a camada de hardware. Nós dividimos em camadas, camada de software e camada de hardware. Observe que aqui nós temos a camada de hardware. Essa camada de hardware, o que ela faz? Ela, na verdade, provê o equipamento físico que nós necessitamos para que o equipamento funcione. Aqui, na parte azul, nós temos a camada de software, onde está o sistema operacional e as aplicações, ambos já explicados nos slides anteriores. Para executar a comunicação entre a camada de software e a camada de hardware, nós precisamos de uma linguagem que nós dizemos ser de baixo nível, o assembler. Na verdade, é ele quem traduz uma linguagem de alto nível das aplicações para a camada de hardware que trabalha com uma linguagem de baixo nível. Então, é necessário que você tenha o sistema operacional executando essa tradução de uma linguagem de alto nível para uma linguagem de baixo nível e vice-versa. O que virá agora, não é? Vamos ampliar esse conceito. Agora, nós vamos utilizar o modelo de camadas para explicar para você como um computador pode ser utilizado por um sistema de máquinas virtuais. Então, nós temos aqui a máquina física, nesse retângulo externo. Dentro dele, nós temos um sistema operacional, que é o hospedeiro, é o sistema operacional da sua máquina física. Então, suponha que você tem um equipamento e ele tem o Linux, ou ele tem o Windows, ou ele tem o macOS instalado. Então, é o sistema operacional hospedeiro. Eu vou utilizar aqui o VirtualBox. O VirtualBox é uma das possibilidades, talvez a mais popular de virtualização. É um software gratuito, você pode baixar na internet para Linux, para Windows, não vai ter problema nenhum. Você não precisa de nenhum recurso especial. Ele tem versões sempre atualizadas, é muito popular, muito prático e muito interessante. Numa próxima aula, inclusive, nós vamos utilizá-lo para ensinar a criar uma máquina virtual. Muito bem, hardware da máquina física, sistema operacional hospedeiro e instalo o VirtualBox. Uma vez com o VirtualBox instalado, a partir de uma imagem ISO de um sistema operacional, eu posso criar máquinas virtuais. Então aqui eu dei um exemplo de 3 máquinas virtuais. Não é um número obrigatório, não é um número máximo, não é um número mínimo, é apenas um exemplo de 3 máquinas virtuais. Cada uma delas tem um sistema operacional cliente, iguais ou diferentes. Eu posso ter o Windows 7, o Windows 8.1, o Windows 10. Eu posso ter o Linux Mandriva, eu posso ter o Linux Debian, eu posso ter o Linux CentOS aqui. Então eu tenho muitas possibilidades. Dentro dessa máquina virtual, se eu tenho um sistema operacional, também posso ter aplicativos. Mesmo que você não instale, por exemplo, se você tiver aqui
Qualquer sistema operacional terá sempre um navegador, terá algum tipo de editor de textos, terá algum tipo de software para você fazer cálculos, uma calculadora nativa. Então, tem os aplicativos dentro de cada máquina virtual e tem um sistema operacional. Perceba que é o sistema operacional cliente, que vai estar instalado nessas máquinas e que eu posso trabalhar com elas independentemente. Posso abri-las ao mesmo tempo, posso abrir uma de cada vez, eu posso utilizá-las de várias formas. O VirtualBox, ou outro exemplo que eu posso dar, o VMware Desktop, ele trabalha como sendo virtualização como aplicação. Porque existe um tipo mais avançado, esse é o tipo 2, né? Existe o tipo 1, onde a virtualização é feita diretamente sobre o hardware. E esse conceito é utilizado em data centers. Ok? Nós aqui vamos tratar a partir de agora sobre virtualização num computador pessoal. Então, se eu virtualizar a nível de aplicação, ela roda sobre um sistema operacional hospedeiro. A VM fica naquela camada superior de aplicação, você lembra? Lembra do esquema que nós vimos lá atrás do computador e mesmo da máquina virtual? A aplicação sempre numa camada superior. Só que, na verdade, a VM pensa, entre aspas, que o equipamento é dela. Ela imagina que ela é o sistema operacional hospedeiro. Ela não sabe que existem outras VMs, que possam existir outras VMs, que existe um sistema operacional hospedeiro. Ela pensa que ela é uma máquina real. Por isso que eu posso utilizar um sistema operacional A na máquina física, como hospedeiro, e um sistema operacional B numa máquina virtual, como sistema operacional cliente. Isso é muito interessante quando eu preciso executar uma aplicação que é projetada para um sistema operacional diferente do hospedeiro. Como é que isso acontece? Por meio do VMM, ou Hypervisor. É uma plataforma que implementa no sistema operacional hospedeiro todo o sistema de controle e de gerenciamento das máquinas virtuais. Aqui nós usamos o termo invisíveis em relação uns aos outros, nós reforçamos esse aspecto, porque é o que nós chamamos de containers. Né? Mas eu posso, por exemplo, simular uma situação de rede de computadores. Eu posso estudar implementação de serviços em rede, estudar comunicação, endereçamento IP, uma série de aspectos relacionados a redes de computadores com a virtualização. E essas máquinas virtuais aí, configuradas apropriadamente, vão poder se comunicar entre elas, se comunicar com a internet, inclusive, o que é padrão. A função do VMM é gerenciar tudo isso, executando o que nós chamamos de multiplexação no tempo. Porque cada máquina virtual, ela executa, ela faz requisições ao processador, à memória, ao HD da máquina física. E como a VMM trata isso? Ela dá um tempo, esse tempo é muito pequeno, tá, gente? É muito pequeno mesmo. Ela dá um tempo para cada máquina fazer a sua requisição. Claro que, como esse tempo é muito pequeno, eventualmente toda aquela tarefa que, por exemplo, a máquina virtual A está solicitando, não vai ser executada apenas nesse curtíssimo espaço de tempo, fração de segundos. Ela precisa de vários desses períodos. Então, como é que eu faço? Ora, eu dou um tempo, executo um pouco do que a máquina A pediu, a VMM controla isso, terminou esse tempo, ela passa para a máquina virtual B e dá mais um tempo para ela também, um tempo igualzinho para ela fazer também um pouquinho do que ela pediu, e assim ela vai seguindo. Dessa forma, uma máquina não tem que esperar terminar toda a execução da tarefa da outra máquina virtual, por exemplo,
para que o dela seja executado. É feito um pouquinho de cada vez para todo mundo. Por isso que nós temos a sensação de que todas estão operando ao mesmo tempo. Mas, na verdade, em computação, até o momento, nada acontece ao mesmo tempo. Tudo é separado em pequenas tarefas, pequenas atividades, como eu expliquei aqui. Dessa forma, ele controla todos os recursos de hardware e administra as máquinas virtuais. Então, ele controla o acesso à memória, ele controla o acesso ao disco, ele controla o acesso ao processador. Em cada VM, eu posso executar um SO diferente e ele vai se comportar como uma máquina real. Vamos falar um pouquinho agora sobre a utilização das máquinas virtuais. Eu posso usar em data centers, que é um local onde se organiza um grande número de servidores, de computadores que têm a função de servir. Por que nós chamamos de servir? Porque eles prestam um serviço em redes de computadores. Então é por isso que a gente diz que eles são servidores, eles servem algum tipo de serviço, por exemplo, e-mail, banco de dados, servidor de arquivos, de aplicações, hospedagem de domínios, dos sites que você tem na internet, hospedagem de e-commerce, hospedagem de cursos em EAD, hospedagem de streaming de vídeo. Nós podemos listar aí uma série de serviços que são oferecidos. Então, o que nós temos é um computador muito potente, muito poderoso, com grande capacidade de processamento, memória e armazenamento de dados, com diversas máquinas virtuais gravadas nele. Não é difícil um servidor conter 32 máquinas virtuais em seu HD e executá-las simultaneamente. É algo relativamente comum em data centers. As organizações elas podem utilizar a virtualização localmente com servidores próprios. Se uma organização empresarial não desejar colocar seus servidores na nuvem, ela pode adquirir um servidor desses ou mais e utilizá-los localmente dentro da organização. Então, essa empresa ela vai ter um CPD, um Centro de Processamento de Dados, onde ela tem toda a infraestrutura dela de redes e de armazenamento de máquinas virtuais e servidores. A diferença é que quando você contrata o serviço no data center, você não precisa mais de uma equipe para manter toda essa estrutura. O data center presta esse serviço para você, você compra serviços dele, serviços de backup, serviços de atualização, segurança, tudo você compra. Quando você hospeda localmente seus servidores, virtualizados ou não, você tem que ter uma equipe que faça esse serviço para você. Você tem que contratar pessoas. Então, as empresas têm que fazer uma análise. O que é melhor para elas? Estrategicamente, economicamente, o que é melhor para elas? Virtualizar na nuvem, contratando serviços. Não preciso comprar hardware, nada. O data center provê tudo para mim. Eu pago por essa locação de recursos. Ou dentro da minha empresa. Também podemos instalar e configurar o Oracle VirtualBox ou VMware. Eu usei o VirtualBox aqui como exemplo mais comum, no nosso computador pessoal. E nós vamos obter os benefícios que nós estamos citando aqui. Claro que de modo reduzido em relação a um data center. Para finalizar, nós precisamos explicar algumas coisas sobre a demanda de hardware. Do que eu estou falando? Eu estou dizendo que quando você vai instalar uma máquina virtual, ela é um arquivo e ela pensa, entre aspas, como uma máquina real. Mas da onde ela tira os recursos? Ela tira os recursos da máquina física. Se ela precisa de memória, ela vai utilizar parte da memória do seu PC físico, do seu desktop, do seu notebook. Se ela precisa de processamento, a mesma coisa. Se ela precisa de espaço em disco,
Para armazenamento, a mesma coisa. Ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Ele vai consumir memória RAM, ele vai consumir processamento. Isso se ela estiver ativa. Você abriu a máquina virtual, ela está sendo executada, você está trabalhando com ela. Nesse momento, ela está consumindo obrigatoriamente espaço em disco, memória RAM e processamento. Se a sua máquina virtual ou suas máquinas virtuais não estão sendo executadas, elas vão ocupar minimamente o espaço de HD, de armazenamento que você tem no seu computador. Então, se você criar uma máquina virtual com 20 GB, aqueles 20 GB vão estar sendo executados, vão estar sendo ocupados o tempo todo. Quando você executa a máquina, ela passa também a consumir memória e processamento. Ok? Então, você tem que pensar sobre isso. Qual é o espaço em disco que você tem livre no seu equipamento? Quantas máquinas virtuais você precisa? Quanto cada sistema operacional exige de espaço em disco? Quanto de memória ele precisa para ser executado? Você pode fazer testes. Nada impede de você de baixar uma imagem do Linux, por exemplo, e criar uma máquina virtual no seu computador, fazer testes. Criar uma, criar duas. Aliás, você não precisa criar duas, né? Você pode criar uma e mandar copiar, porque não é um arquivo. Você manda replicar a máquina virtual. Eu vou precisar de 3 máquinas virtuais iguais para eu poder estudar algumas relações entre conexão de software. Perfeitamente. Você cria uma máquina virtual e replica mais 2. Depois vai configurar cada uma delas. Aí você tem que pensar. Nós estamos dizendo para você empiricamente, quer dizer, por experiência, tentativa e erro, você analisar como o seu computador se comporta para hospedar essas máquinas virtuais. Então pense bem. Se você tem, por exemplo, um equipamento com processador i3 e 4 GB de RAM, e um HD de 500 GB é uma coisa. Se você tem um outro equipamento com processador i7, com 8 GB de RAM e 1 TB de armazenamento, o desempenho do seu equipamento será outro quando você for executar as máquinas virtuais. Então pense, você precisa fazer testes, né? Mas raciocine. Eventualmente, se você tiver uma máquina muito antiga, talvez você tenha dificuldade em poder utilizar máquinas virtuais, né, pela disputa de hardware que será e que existirá entre a máquina virtual e a máquina física. Mas eu posso configurar quanto eu vou disponibilizar de memória, de HD, de processamento quando eu crio minha máquina virtual? Sim, você pode. Nós vamos ver isso na videoaula número 2. Então, se você precisa estudar ou precisa trabalhar com máquinas virtuais num computador pessoal, você precisa pensar em comprar um equipamento com mais capacidade de processamento, de memória e de armazenamento. Esses 3 itens são fundamentais. Ok? Nós esperamos então ter passado para vocês algumas noções básicas sobre virtualização e aguardamos vocês para a próxima videoaula. Até mais!